HGRU11, o Fundo de Renda Urbana da Pátria. Vamos ler o relatório de agosto de 2025, publicado agora, no dia 11 de setembro de 2025. Continuar o acompanhamento do fundo aqui no canal. Este será o tema do nosso vídeo. Ele iniciou as atividades em abril de 2018, tem hoje um patrimônio líquido na casa de 3 bilhões, a cota patrimonial a R$ 127,82, no seu portfólio 102 imóveis, 23 inquilinos, uma ABL total hoje de 602 mil metros quadrados, 9,7 anos é o prazo médio dos contratos, 0,8% de vacância física e financeira, um preço médio do portfólio de R$ 4.451 o metro quadrado a mercado, um aluguel médio do portfólio na educação de R$ 56,45 o metro quadrado, já no varejo R$ 30,86 e na data que eu gravo com vocês, o HGRU11 cota na B3 a R$ 125, fazendo um P sobre VP de 0,98, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 11,63%. A cotação chegou aos R$ 108,25 em dezembro de 2024 e desde então buscou uma linha de recuperação, já atingindo inclusive R$ 125,97 e agora repousando na casa dos R$ 125. A última distribuição do fundo ocorreu agora, no dia 12 de setembro de 2025, segue com 95 centavos, aquela previsão antes da distribuição extraordinária que era de 90 centavos e agora passando a 95 centavos até pelo menos o encerramento do semestre agora de 2025, fazendo um yield mensal de 0,76, anual de 10,01%. Investindo R$ 1.000 a 2 anos em HGRU11, R$ 1.098,50 seria o valor que o cotista teria hoje, tudo isso já considerando o reinvestimento dos dividendos. Apesar dessa recuperação, o HGRU11 não consegue superar o CDI, retornando no período apenas 9,85%, enquanto o CDI retornou 24,98%, o IPCA 9,3% e o IFIX 9,97%, então ponto de atenção aí na rentabilidade do HGRU11. Mas, voltando aqui para o relatório, a gestão comenta que no dia 27 de agosto, o HGRU11 firmou o compromisso de venda referente lá à loja Pernambucanas Poços de Caldas, em Minas Gerais, pelo valor de R$ 14.300.000, 22,8% superior ao investimento total. A transação gerou um lucro regime caixa de R$ 2.650.000, 11 centavos por cota. Em agosto, o fundo apresentou uma receita total de R$ 1,09 por cota, o que levou a um resultado distribuível de 85 centavos. Já neste mês, o fundo recebeu a primeira parcela referente à venda das lojas Pernambucanas Poços de Caldas no valor de R$ 7.300.000, que gerou um resultado não recorrente de 6 centavos por cota. Referente à venda, ainda restam mais duas parcelas de R$ 3,5 milhões, sendo a segunda parcela corrigida pelo IPCA, a primeira paga em até 12 meses e a segunda em 24 meses. Segue lá o novo patamar de distribuição na casa de 95 centavos e, em relação às movimentações de locatários, não houve movimentações e o fundo permanecendo lá com uma vacância física na casa de 0,8%. O prazo médio dos contratos segue lá na casa de 9,7 anos e, em relação às movimentações aqui, a gestão comenta que segue monitorando a devolução da loja Mineirão Rio Branco, que deve ocorrer nos próximos meses após o término das obras de adequação. Em relação ao passeio Dutra, alcançou um avanço físico de 94,8% e tem previsão de entrega agora em meados de setembro, então é bem provável que já se encontra em fase de inauguração a adequação desta obra. Em relação à alavancagem financeira do fundo, 5,9% do portfólio, ponto interessante. A rentabilidade do mês 1,6% para o HGRU, enquanto o IFIX retornou 1,2%, o CDI bruto também retornando 1,2%. Na distribuição de 95 centavos por cota, ela faz um yield anual de 8,9% no patrimonial e 9,1% em relação à cota de fechamento. Na DRE do fundo para agosto de 2025, 25.366 de receitas, 5.600 de despesas, 19.681 de resultado distribuível, 22.076 de resultado distribuído, R$ 1,03 de recorrente, 6 centavos de não recorrente, 24 centavos de despesas, 10 centavos lá para a reserva, 95 centavos da distribuição. Lembrando que o fundo gerou apenas 85 centavos, distribuindo 95, consumindo 10 centavos da reserva, ela que agora é de 85 centavos, saindo então lá de 96
agora para 95. Em relação à carteira do fundo, ele tem um passivo de 396 milhões, 129 milhões a ser pago no curto prazo em até 12 meses. Lembrando que em 12 meses, 267 milhões e superiores a 12 meses, 98 milhões. 2 bilhões 763 milhões de imóveis, ele tem aqui também 193 milhões de FIIs, 158 milhões de CRIs, 118 milhões de LCIs, 21 milhões de renda fixa, 43 milhões e 600 de outros, 154 milhões de parcelas a receber, além de 396 milhões aqui de aquisições, finalizando um patrimônio líquido na casa de 2 bilhões 970 milhões. Em relação a este saldo devedor, 6 milhões para amortizar agora em 2025, 5,9% é o patamar de alavancagem, correspondente a 4 CRIs, do CRI do Macro, do Sendas e também do Sendas CDI, além do CRI UNA, crescendo até 2029, quando ele chega na casa de 22 milhões 370 para amortizar, ainda no patamar aproximado médio de 5% de alavancagem, ponto positivo. Lembrando que lá em 2030 a alavancagem decresce bastante para 2,8%, ponto tranquilo. Em relação ao portfólio aqui do fundo, ele segue com 22,4% em varejo alimentício, 46,2% da exposição aqui para o estado de São Paulo, são 103 ativos diversificados em 16 estados, mais de 600 mil metros quadrados de ABL, com baixo histórico de vacância. Em relação aos inquilinos, o maior deles é o Carrefour, 24%, seguido do Açaí, das Pernambucanas, tem a Yildiz com o educacional, a DMA também, 54% para o varejo alimentício, além de 25% para o educacional. Os contratos, 82% atípico, 18% típicos, 99% deles indexados ao IPCA. Em relação aos reajustes, 27% de reajustes em setembro, 25% de revisionais em 2025, zerado em relação ao vencimento dos contratos em 2025 e a vacância tanto física quanto financeira na casa de 0,8%. São diversos imóveis espalhados por todo o Brasil, como comentamos. Em relação ao Passeio Dutra, 94,8% de avanço físico, uma obra de 8 milhões e 700 mil reais, está lá na fase mais de comunicação visual e de paisagismo, ponto positivo, tem previsão de inauguração agora em meados de setembro, provavelmente até o início de outubro, o Passeio Dutra 107 já se encontra lá inaugurado e aberto 100% ao público. Em relação à carteira de fundos imobiliários aqui do fundo, hoje na casa de 6,5% de todo o seu patrimônio líquido, a maior exposição é o FCFL11, 3,26%, mas ele tem aqui também o SPVJ, o JFLL, tem o TEVRI e o QNIP, finalizando, como comentamos, 6,5% do patrimônio líquido do fundo. Em relação à liquidez, 3 milhões ao dia, um giro de 2,2%, e ele segue lá na casa com 221 mil cotistas e DHGRU11, é basicamente isso. Perfeito, pessoal? Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever, deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Perfeito? Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.